Braço do Trombudo, uma cidade em crescimento, vive um pleno emprego. É sucesso na indústria metalmecânica, seja em fixadores, balanças, tem um comércio forte, uma rede bancária e a agricultura, criando um tripé de sustentabilidade para o município. Este sucesso se dá pela resiliência de um povo que soube se reinventar, pois quando tudo parecia estar encaminhado para o sucesso, a estrada asfaltada, ligação entre vale e a serra, que era o forte desse sucesso, passará agora por outro lugar. Para falar sobre colonização de Braço do Trombudo por colonos alemães em 1920, temos que esclarecer que esse local já era habitado por povos originários, os índios. A exemplo de outras regiões brasileiras, no Alto Vale do Itajaí, no Vale do Itajaí, também existia uma população indígena, hoje até se chama população originária no meio acadêmico, que é o povo Xoclenc. Mas no passado as pessoas utilizavam outros termos, como índio, o bugre, que é um termo muito conhecido aqui na região. Até temos algumas localidades, Rio dos Bugres, tem várias situações que mencionam esse termo. Em relação ao modo que eles viviam, eles detinham um conhecimento da natureza muito interessante. Eles viviam em meio à natureza, mas os indígenas, eles tinham conhecimento das plantas, do local para coletar os alimentos. No verão eles iam para o litoral fazer os seus rituais de casamento, rituais de passagem, rituais que montavam como se fosse um acampamento com as suas moradias no período do verão. E no inverno existiam aqueles que se deslocavam até Lages para coletar o pinhão. Da mesma forma que os descendentes de alemães, italianos têm suas tradições, seus hábitos, costumes, a população indígena regional também desenvolvia rituais de passagem, rituais onde existiam alguns elementos culturais. Um deles era o botoque. Por exemplo, na menina era feita uma tatuagem na perna, uma marca, as marcas de família, para depois no momento adulto não casar entre a mesma família. Essa é uma curiosidade da história indígena. E o homem, para ele ser guerreiro, para ele ser caçador, para ele poder exercer algumas situações que existiam na organização social indígena, ele passava por esse ritual de passagem. Ele deixava de ser menino, se tornava homem, poderia ser guerreiro, poderia ser caçador, poderia ser um mensageiro do grupo, várias situações, né? Um líder espiritual, várias situações que possibilitavam através daquele ritual. Então, devido a esse elemento cultural que existia, o bodoque, que existia esse termo botocudo, porque alguns pesquisadores começaram a identificar a existência de indígenas que os imigrantes relatavam e houve então o início de pesquisa sobre esse assunto. Mas o que é interessante percebermos é que antes da chegada do imigrante europeu, existia uma população que residia, né, que ocupava esse espaço, com um modo de vida, de organização social, cultural e econômica totalmente diferenciado do modo de vida dos europeus que vieram para a colonização do Alto Vale do Itajaí. Então, por isso existe essa dificuldade de compreensão de que existia uma população antes. Muitos consideram que a história da região inicia com a chegada do imigrante, porque ele traz o modo de vida europeu. Mas se analisarmos a população originária, então podemos constatar que esse território já é ocupado há milhares de anos. Falar também sobre tropeiros caboclos que desciam a serra com gado em direção ao litoral. A colonização da bacia do Rio Trombudo Grande não podemos negligenciar que foge todas as características exploratórias e colonizatórias do Alto Vale do Rio Itajaí. Para traçarmos e retornarmos na história, temos que retroceder ao terço final do século XVIII, onde o clã da família paulista dos Arzão, sediados na foz do rio Itajaí-Açu, e exploravam toda a bacia do rio Itajaí, atingindo até a Serra Geral, Morro de Taió. Deste clã, dos Arzão, destacamos dois personagens, o bandeirante faisqueiro Antônio Marques Arzão
e Ângelo Dias Arzão, canoeiro do Dr. Blumenau. Antônio Marques Arzão, além de bandeirante e faisqueiro, foi o construtor do pioneiro sendeiro. É um caminho ou uma trilha de tropas ligando Desterro, hoje Florianópolis, a Lages, passando pelo alto vale do rio Itajaí do Sul e pelas suas nascentes, subindo a Serra Geral até um monte denominado de Trombudo. Tendo em vista esse conhecimento dos sertões, o presidente da província catarinense, senhor José Pereira Pinto, incumbiu o alferes sargento Antônio José da Costa a contratar os serviços do alferes capitão Antônio Marques de Arzão, a fim do mesmo abrir esse sendeiro em caminho de tropas via rio Itajaí do Sul, até o monte batizado de Trombudo, tendo mesmo ali fincado um marco de madeira de Massaranduba. Esse monte era muito semelhante ao relevo ao Morro do Trombudo, nascente do Rio das Pacas, na rota do Desterro, Florianópolis, ou seja, rio manso, com cursos d'água, mas que após uma tempestade se mostra muito tormentoso. Nessas suas incursões pelo Alto Vale, Antônio Marques Arzão reportava-se ao Rio Trombudo Grande, tendo como referência o Monte Trombudo, que divisa Alfredo Wagner de Bom Retiro. A Anastácio foi incumbida a fazer a abertura de um caminho de tropas alternativo ao caminho das tropas do Morro do Trombudo. Foi assim que no ano de 1848 atingiu a Chapada Vidal Ramos, depois Imbuia, Ituporanga, Aurora e Lontras. Dali, via rio Itajaí a sul e Itajaí do Oeste, acessaram a barra do Rio Trombudo. Falar também sobre esses alemães que deixaram o seu país, seu continente, e chegaram ao Brasil e se fixaram na região de Blumenau, e agora a segunda geração dessas famílias sobem Brasil adentro na colonização de novas terras. Já na esquadra de Pedro Álvares Cabral havia um médico alemão. Temos que entender que alemão é um conceito de pessoas que falavam o idioma e não países ou reinos, Van Hagen. Então ele era provavelmente da região da Holanda, a parte mais norte da Europa, que esteve junto com o Pedro Álvares Cabral e fez as primeiras anotações em alemão aqui sobre o Brasil. Depois houveram outros soldados que estiveram junto à coroa portuguesa para manter o território aqui no Brasil. Mas realmente houve uma intensificação com a aproximação da família real portuguesa com o Império Austro-Húngaro, a Casa de Habsburgo, com o casamento da arquiduquesa Leopoldina, que depois passou a se chamar Imperatriz Maria Leopoldina, por uma tradição da Casa Portuguesa, que casou-se com Dom Pedro I. Então ela teve vários filhos, entre eles o mais famoso aqui no Brasil, Dom Pedro II, que após a morte da mãe e a abdicação do pai do trono brasileiro, se tornou o imperador e usou da sua prerrogativa como descendente da Casa de Habsburgo e amigo do Império Austro-Húngaro, para convidar os alemães para vir para o Brasil. Que leva o europeu, né, a emigrar. Acho que um primeiro movimento a relação dele com a terra. Há historicamente também a gente tem que lembrar que eles não eram donos das terras, né? Eles trabalhavam nas terras, não tinham propriedade da terra, não conseguiam ser proprietários porque não se era permitido do ponto de vista de relações da esfera econômica, social e política dos grandes reis, dos grandes reinados, né? Que eram os proprietários detentores, né? À medida que conseguem essa liberdade de livrar-se, né, tanto ele como agricultor, né, trabalhador da terra e ser livre, ele vai em busca de novos espaços. Mas a Alemanha está passando por momentos assim de transformações. A terra está exaurindo, não tem terra para todos. Então quando se olha para o mundo e vê a América, né, a América é o novo mundo, o novo Eldorado. Obviamente que na Europa
aconteceu vários problemas sociais, entre guerras, entre a grande explosão populacional pela grande oferta de alimentos, começou a ter problemas da repartição excessiva das terras. Então, um familiar tinha 10, 12 filhos, imagina dividir as terras dele em 10, 12 partes, não sobraria nada para ninguém. Gerando problemas sociais, tanto no campo quanto nas cidades, e com essa propaganda, tanto da arquiduquesa, que era a Imperatriz Leopoldina, quanto do seu filho, vários alemães foram convidados para vir para o Brasil. O primeiro dos assentamentos foi em Ilhéus, na Bahia, e depois Dom Pedro II, querendo que houvesse a colonização das áreas do sul do país, em função de todos os problemas e ameaças dos espanhóis tomarem conta dessa porção do Brasil, convidou inúmeras imigrações. Então elas foram dadas por ondas. Seguindo uma cronologia, depois de Ilhéus foi Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Depois de Nova Friburgo foi São Leopoldo, que é justamente São Leopoldo em homenagem a Leopoldina, no Rio Grande do Sul. E depois São Pedro de Alcântara, em homenagem a Dom Pedro I, aqui em Santa Catarina. Logo em seguida, Blumenau, e de Blumenau houve toda a colonização aqui do Vale do Itajaí. E o outro processo, o outro grande processo do movimento para além de São Leopoldo, né, São Pedro de Alcântara e outros que a gente sabe que tem, nós vamos ter o Dr. Otto Hermann Blumenau, né, que em 1846, nesse período, 1847, já com as ideias e olhando para a América, um novo mundo, um lugar, né, ele tem essa ideia de fundar uma colônia. Então a colônia que vai ser fundada, ele vem para o Brasil fazer um relatório de como estão vivendo os imigrantes alemães no sul do Brasil e viaja na direção de São Leopoldo, essa região do sul mesmo, e ao vir na nossa direção, Desterro, de Itajaí, né, Dona Francisca, ele em Itajaí ele adentra no vale e ele vê esse belíssimo lugar, e esse lugar é um lugar que pode se estruturar uma colônia, né, uma área de colonização alemã, nos moldes das ideias que ele tinha enquanto um grande intelectual, de construir um lugar onde que era possível uma nova vida de trabalho, de estudo, né? Esse empreendimento do Dr. Otto Hermann Blumenau é um empreendimento privado, é dele, né? Dá tão certo que à medida que os imigrantes vão chegando nos portos do Brasil, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e vão na direção, vão ser deslocados para outros lugares, Dom Pedro, né, o imperador, vai pedir justamente que Dr. Otto Hermann Blumenau receba os imigrantes aqui, porque o empreendimento está dando certo. E ele vai começar essa relação a estabelecer com o governo, de que então para receber mais imigrantes, ele não tem mais espaço, ele precisa de recursos para construir mais casa, né, mais demarcação. E nós temos as histórias, né, a fantástica história do grande empreendedor que é Emílio Odebrecht, né, engenheiro Emílio, que é trazido por Dr. Otto Hermann Blumenau justamente para fazer devidamente as demarcações, os desenhos, os mapas, né, as delimitações. Agora, o Dr. Otto Hermann Blumenau, ele nesse movimento dele, ele vai perceber como é, enquanto segurança, se comportar e empreender para vir como imigrante. O que precisava, que cuidados e que segurança tinha que se ter ao fazer esse movimento de vir, embarcar no navio com família ou sozinho, de lá para cá. E ele vai instruir que aquele que tem profissão lá, que é mecânico, que é marceneiro, que é alfaiate, ou que é da metalurgia, ou que é professor, ou que é filósofo, que se quisesse vir para cá e aqui logo já viver a sua profissão, né, a sua formação que tinha na Alemanha, não dava certo. Ele tinha que vir para ser agricultor, se tornar um homem da terra. De certa forma, vão viver um processo de assimilação e aculturação com o novo lugar, o novo mundo. E esse empreendimento vai dar certo até 1867, assim, vamos pegar um pouquinho mais, 1871, porque depois ele volta, né, para a Alemanha, porque até então, até onde ele aguentou
administrar a colônia de forma, ele sozinho enquanto diretor, ok, mas ela cresceu tanto que depois foge das mãos. E ele também não tem mais subsídios, né, condições financeiras para receber milhares de imigrantes. Subindo em direção ao Alto Vale, a imigração chegou em Indaial no início de 1860, com famílias oriundas da Armação, Itajaí, Camboriú e Porto Belo. Primeiramente, a região era habitada por índios carijós. Em 1863, o engenheiro Emílio Odebrecht, da colônia de Blumenau, subiu o rio Itajaí-Açu até a confluência dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, registrando a existência de habitações na barra do rio Benedito, onde hoje se situa a cidade de Indaial. 15 anos após, em meados de 1875 e 76, o território que hoje consiste, Rodeio e Ascurra, foi fundado com a chegada de imigrantes austríacos, tiroleses da região de Trento. Os tiroleses eram súditos austríacos da fala italiana e italianos de Vêneto e da Lombardia. Estes imigrantes vieram a pedido de Dr. Blumenau, já que os imigrantes alemães não estavam se adaptando com a região. Em 1878, com a chegada de 150 famílias italianas advindas de Blumenau, e sendo estes sobrevindos posteriormente por famílias alemãs, polonesas e açorianas, em 29 de setembro foi fundado o povoado de Buguebá, Ribeirão dos Bugres, e depois Aquidabã. Hoje é conhecida como Apiúna, que é de origem indígena, que significa cabeço negro. 40 anos após, em 1890, os primeiros colonizadores chegaram em Lontras. Foram alemães, carregando seus pertences em burros, e avançaram pelas margens do rio Itajaí-Açu. Essa região também pertencia às terras adquiridas e depois subdivididas por Hermann Blumenau. A colonização seguia rumo à Serra. No caso de Rio do Sul, núcleo emergente do Alto Vale do Itajaí, o rio Itajaí-Açu desempenhou papel decisivo na fixação dos colonizadores, que teve início oficialmente no dia 2 de setembro de 1892, com a chegada do primeiro colono, vindo de Blumenau, Francisco Frankenberg. A colônia de Bela Aliança, hoje Rio do Sul, crescia e 18 anos após a chegada dos primeiros colonos a Rio do Sul, a cidade prosperou e colonos já habitavam a confluência dos rios do Sul e do Oeste. A colonização de Brás-Trombuto se deu por volta de 1920, com imigrantes alemães vindos de diversas partes da Alemanha. Colonizaram Blumenau e de Blumenau foram subindo o rio Itajaí-Açu. As primeiras famílias desbravaram terras através de precárias trilhas entre as matas. Richard Bade e sua esposa Sofia são considerados os primeiros moradores de Braço do Trombudo. Saíram de Benedito Novo e chegaram em 8 de outubro de 1920. Em janeiro de 1921, chegou Richard Bade II e Emil Bade. Em 13 de fevereiro de 1921, chegaram Rudolf Hadatz, Julius Knapton e Otto Holler. E em 1922, Edmundo Teske, Heinrich Teske e Adolf Boeving, que era topógrafo. Vale dizer que os lotes rurais começaram a ser vendidos em 1915. A companhia colonizadora, a principal, nossa, que seria então o Sindicato Agrícola de Blumenau. E existem vertentes que dizem que o governo, vamos dizer, ele estava muito interessado em atingir Lages e curitibanos. Então, ele tinha um dinheiro disponível e aí surgem as companhias colonizadoras, como Hansa, de Ibirama, Salinger de Taió, Bertoli, enfim, e também o Sindicato Agrícola de Blumenau. Mas o interesse maior do governo e das companhias colonizadoras, onde havia mais dinheiro disponível, era na abertura da estrada Blumenau-Curitibanos.
E depois, mais tarde, logo, a Companhia Hansa com a estrada de ferro, né, até Trombudo, e depois de Trombudo até Agrolândia, também querendo atingir Lages. E essa região aqui, né, que dá a Braço do Trombudo, ela ficou um pouco esquecida, talvez um investimento um pouco menor do que nas outras regiões. E por isso os agricultores foram deixados à própria sorte, tendo que abrir as próprias estradas, tendo que achar uma fonte de riqueza, tendo de começar a achar como sobreviver nessa região. Então eles foram uns heróis, na verdade. Mas quando eles vieram para cá, eles não puderam trazer logo a mudança ou trazer toda a família, porque a estrada não era aberta para carroça, não era carroçável. Era apenas uma picada onde eles podiam trazer um cavalo ou uma mula, alguma coisa. E vieram só os homens, porque como é que eles iam trazer as mulheres? Onde é que elas iam ficar hospedadas, certo? Então o primeiro ranchinho que eles fizeram, um rancho coberto com palha, né, até folha-tiri que eles usavam, troncos roliços fincados ali na parede, chão batido, e dormiam numa esteira. Mais tarde eles fizeram uma cama chamada Ensibuboc, é uma tarimba, né? É um tripé, daí eles cruzavam cipó e em cima eles colocavam um colchãozinho de palha. Aí derrubaram a primeira coivara, a primeira colheita de milho, plantaram um pouco de mandioca, enfim. A cada 3 meses eles acabavam visitando as suas esposas lá em Indaial, Benedito, onde é que fosse. No meu caso era em Benedito, né? No Ribeirão dos Russos, Rosenbach, que eles iam visitar as suas esposas. E a gente também tem que pensar que quando a gente fala na história de Braço Trombudo, a gente tem que lembrar do Ernesto Prada e do Emílio Graupner. Eles que chegaram em 1911 aqui em Trombudo Central com a estrada. O Ernesto Prada, ele era empreendedor, ele era analfabeto, mas ele era incrível, ele tinha uma visão das coisas. E ele era meio um prefeito aqui da região, porque ele era amigo da família dos políticos, família de Nereu Ramos, família dos Pelizete, e o Emílio Graupner, ele era tipo um feitor, porque é ele que comandava toda a abertura de estradas. E é lógico, depois que o Ernesto Prada abriu daí a estrada até Trombudo, e essa estrada ela não passava onde hoje é o encontro, vamos dizer, de Trombudo até no Braço, né? Não era por ali, ela margeava o rio, mas ela margeava o rio pelo lado esquerdo, né? O lado do bairro Jalisco, da cidade de São Paulo. Aí ele chegava até no Ribeirão do Boi, onde ali havia já uma estrada, uma picada aberta pelos tropeiros, certo? E de lá eles vinham então e cruzavam para o outro lado, aí chegavam até Braço do Trombudo. Então essa estrada, quando eles abriram essa picada, eles tiveram que melhorar esses agricultores, porque eles foram deixados à própria sorte e se eles não abrissem estradas e cuidassem dela, não tinha nem como eles irem escoarem a produção ou irem até um centro maior. Então a abertura de estrada foi fundamental, sabe? Nessa época, já havia ligação entre o Planalto Serrano e o litoral catarinense, que passava por Braço do Trombudo. Por estradas precárias, sendo inicialmente feito o transporte em lombo de animais. Depois por carroceiros, até a chegada dos primeiros caminhões que faziam suas paradas nos pontos estratégicos 10, 15 e 20 e Serril. Por outro lado, de um outro extremo, vindos de Lages e Otacílio Costa, caboclos que desciam a serra e foram se instalando, principalmente em Serril, que na época se chamava Serra Alta, e depois Itati, e hoje em dia Serril. Todo o desenvolvimento de Serril se deu por volta de 1948. Rio do Sul, que se desmembrava de Blumenau, e também o DNR, que é o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, com o efetivo trabalho do Batalhão Ferroviário de Lages, que começou a revestir toda a Serra Geral, que era somente uma picada, de Lages a Itajaí.
por onde levavam toras, madeiras de araucária e começou assim então o transporte de rodagem que se chama Estrada Geral. Os colonizadores alemães se dedicaram mais à agricultura e eles tinham uma base de agricultura melhor do que os caboclos, porque os caboclos não tinham lá uma grande experiência em agricultura. Mas todos eram unânimes em dizer, tanto os caboclos que a gente entrevistou no Cerril, como os alemães que se instalaram em Braço do Trombudo, como foi difícil se manter até que se começasse a produzir alguma coisa, porque a nossa terra não é nada fértil, é um terreno hostil, vamos dizer assim. E é claro, enfrentaram o ciclo da madeira, que foram muito felizes, né, conseguindo um bom dinheiro. Depois veio o ciclo da mandioca. E depois, em 1930 também, o governo olhou com mais carinho para essa região, talvez veio um pouco, mas ele não sabe, e o batalhão de Lages veio para cá, essa região, até porque daí eclode a Segunda Guerra em 1939. Então o batalhão ficou aqui sitiado, mal ou bem, ele ficou para fiscalizar, mas também ajudou na abertura de estradas, o cascalhamento da estrada, né, ela se tornando então uma estrada mais acessível a todo mundo, ligando Lages a Blumenau, fazendo com que os caminhões passassem por essa rota, desenvolvendo Braço Trombudo e Cerril. Porque o batalhão fez com que cada agricultor aqui da nossa região, ele fosse até o Cerril, mais ou menos, buscar cascalho para cascalhar essa estrada. Alguns ganharam pagos, né? Outros foram meio obrigados a fazer tipo um castigo, porque eles falavam a língua alemã, enfim. Mas foi cascalhada a estrada de Trombudo Central até no Braço Trombudo, melhor até no Cerril. E isso trouxe para a região um desenvolvimento muito grande. Batalhão de Lages. Alugaram o Salão do Schroeder. O salão serviu como quartel. A cadeia eles fizeram no lado de fora. Isso foi no tempo da Segunda Guerra Mundial, isso me lembro ainda. E a língua alemã era rigorosamente proibida. Quem falava em alemão, se foi denunciado, ia preso. Até mulheres prenderam. Para fazer compras, geralmente foram mandadas as mulheres, marcavam em casa num bilhete o que eles queriam, entregaram lá para o vendedor, e o vendedor lia, porque era todos alemães, aqui não tinha. Até diz que se não sabia também, isso faz poucos anos que me falou, lá de Atalanta. Lá eles obrigaram o pessoal a vir para cá para puxar pedra do rio para macadamizar a estrada. As pedras foram levadas até no Britador, e lá do Britador depois foi espalhado na estrada. Meu pai também tinha que ajudar, isso me lembro ainda, 2 dias, com um animal também, carroça com um animal. Tinha que puxar pedra por 2 dias. Agora, isso na sede, mais alemães que colonizaram através da agricultura. Já os caboclos vindos de Lages, com o desenvolvimento, um dos destacamentos que o batalhão ferroviário instalava, foi no Cerril. Então, lá começou a surgir comércio ao redor desses destacamentos, porque precisava, a princípio, manter as pessoas que trabalhavam lá, que era o batalhão e os engenheiros e tudo mais, como também depois os que passavam com o transporte pela estrada que eles construíram. Então o Cerril se desenvolveu muito o comércio e era bem maior do que a sede de Braço Trombudo. Itati foi uma dessas vilas que cresceu às margens dessa estrada, único elo entre o vale e a serra. A picada, até então feita por cavalos e carroças, revestia-se agora por cascalho resistente, por onde se transportava principalmente tora para o porto de Itajaí. Junto com a estrada veio o desenvolvimento de Itati. Era preciso atender às necessidades das pessoas que por ali passavam ou
se instalavam, como os construtores da nova estrada, os passageiros da linha de ônibus, caminhoneiros, entre outros. Segundo o morador, em época de verão, por ali era destino das praias e tinha que se tomar cuidado ao atravessar a rua, visto o movimento intenso. Rapidamente, ergueram-se 4 hotéis, restaurantes de porte médio, lanchonetes, bares, açougues, tafona de fubá, fábrica de vinho, além de uma fábrica de cal. O Cirilo é o seguinte, eu moro 60 anos ali, mas quem conhecia o Cirilo 40 anos atrás, 30, 40, 50 anos, diz que não acredita. Lá tinha o farmacêutico, tinha açougue, tinha vende, queimava o cal, assim, pedra tirar, tinha serraria, tinha olaria. Estudei até a quinta série, primeira e quinta série eu participei, né, da primeira e quinta série, era no colégio de freiras, né. As professoras, todas elas eram sempre freiras, né. Tinha uma que não era, que era a Irene Bornhausen, aquela não era, né, mas ela era professora minha, foi também professora minha, né. Mas era uma comunidade bastante unida, né, veio que nós temos aquela igreja lá que é uma igreja bem grande, né. E foi tudo construída pela comunidade. Cada um ajudava um pouquinho, fazia bastante novena, né? Fazia festinha, fazia promoção, assim, um ajudava com uma coisa, outro, e demorou, mas saiu, né? Graças a Deus, saiu. Podemos dividir a fonte de recursos dos colonizadores em ciclos, sendo o primeiro da madeira, depois da mandioca e a criação de porcos. Eles criavam porcos porque era vendido muita banha, era levado porco até Blumenau. Então, a criação de porcos, o ciclo da madeira e a mandioca. Manter os agricultores. E houve desenvolvimento para cá. Em Braço do Trombudo, possuía pequenas agroindústrias, amido de mandioca e milho, cerâmicas e serrarias, fábricas de óleo de sassafrás. Com pequenas serrarias, né, que havia na região aqui. Muitas serrarias. Então conseguiram, além de derrubar o mato para fazer uma clareira para poder plantar, daqui a pouco surgiu a oportunidade de vender um pouco daquela madeira para conseguir um dinheiro. Né? Não havia dinheiro, havia troca de coisas no começo. Dinheiro era muito raro alguém conseguir. Então, quando a companhia Lorenz veio, começou a aparecer um dinheiro. Além disso, tem várias pessoas que trabalharam na abertura da estrada de ferro para ganhar algum dinheiro. Outra forma não havia de ganhar dinheiro aqui. Ou a venda da madeira. Levava-se uma tora se ela tivesse 1 cúbico, senão não queriam. 4 metros de comprimento, 60 centímetros de diâmetro na parte mais fina. Derrubou menor do que isso, deixa lá. O cedro, né? Era 1 cúbico. Isso era a primeira extração de óleo de sassafrás aqui. 30 e pouco ali. Começou com Grimm na Grolândia, junto com o seu Gembala. E depois disso, as outras serrarias, porque as serrarias havia inúmeras, Faller, Hedler, Frantz, né? Só aqui, né? Então, os caras estão ganhando dinheiro. Derrubava uma árvore grande de sassafrás, sobrava toda as galhas, tudo. Aí pegava tudo aquilo e moía e fazia óleo. O sassafrás era muito de micro-regiões. Nas partes baixas aqui dava. Braço Trombudo, na serra já não dava. Já era canela e perova, que não tinha aqui. Né? Tipo no 15, na parte baixa. Então havia uma parte de serra, canela. Na parte plana, mais baixa, sassafrás, pinheiro. Então tem diferenças de árvores que existiam. Aqui no 10, no quilômetro 15, então milho só dava na vagem de rio. As partes mais de morro é ácida, então não dava milho. E um relato do seu Udo Hinz, contando que para eles saber onde dava milho ou não dava, olhavam nas terras onde é que tinha caeté, folha de caeté, dava milho. Onde tinha tiririca, não dava milho, já sabiam que era uma terra ácida. Então,
diferentes tipos de vegetação rasteira que havia na mata, eles já sabiam onde dava milho e onde não dava milho. Porque o milho era muito importante para a ração de porco. Né? Porco era um cavalo, as pessoas comiam milho. Né? Não havia calcário, não havia adubo, então eles começaram a perceber esse tipo de vegetação para saber o tipo da terra. Que a companhia Lorenz veio a Trombudo Central. Né? E eles viram, porque o agricultor, o que ele ia fazer? Ele tinha que plantar alguma coisa para sustentar. Né? E as terras se adaptaram muito bem à mandioca e produziram muita mandioca. Sabe? Tanto que Trombudo Central era a capital da mandioca e houve a festa da mandioca, mas isso depois. Mas com certeza impulsionou até na década de 80, mais ou menos, né? Acho que impulsionou a economia. Mas o meu avô, ele veio da Alemanha com 2 anos. Disse que ainda tinha caído no mar e pegaram ele pelos cabelos e salvaram ele. Vieram lá de Blumenau, Timbó, a segunda geração aqui. Era bem no começo, foi povoado que os primeiros moradores vieram em 1920. Logo aqui na entrada, no Banco do Brasil e a prefeitura. Já tinha um portão. E a turbagem lá, quando chovia, há vários dias, era um banhado que nem com um tamanco não passava. E tinha mais 3 portões na rua, nessa rua aqui. E na nossa rua lá também tinha 3. Mudou 4 vezes esse nome. Primeiro era Tifa dos Beving, porque todas essas terras eram dos Beving. Depois, quando o pai morou lá naquela rua, aí era Tifa dos Brosnan. Depois mudou para Valada Trocador e agora é Rua Tamandaré. Era o professor Pedro Cecílio Vieira. A sala sempre estava na metade cheia de criança, né? Falava só em alemão, aprendia o português na aula. Quase todos só falavam em alemão naquela época. De manhã, geada grossa e de a pé. E nada nos pés. Quando chegava na sala da aula, o professor mandava lavar os pés na água fria e daí entrava na sala, né? Quando se descobriu, foi mais ou menos por acaso, que essas águas tinham poder de cura. Começaram a construir ali primeiro uns banheiros, depois foi construído um hotel perto da gruta lá onde tem o encanamento da água sulfurosa. Depois foi feito mais um hotel na beira da estrada. Quer dizer, na época do auge do Cerril, por volta de 1955, tinha 4 hotéis em Cerril e mais 2 no braço, ali nas águas sulfurosas. Veja bem que não era pouca, né? Fora as lanchonetes, as casas de comércio, que na época se chamava Secos e Molhados. Pois é, isso foi uma pena, que essa água sulfurosa é muito bom para doenças de pele. Eu tinha casa de comércio e daí muita gente que se tratava vinha lá na venda, ficava 8 dias, 10 dias, 15. Tinha gente que tinha problema na pele, aí não tem médico melhor do que essa água, mas deu que deu, foi vendido por Luiz, prefeito de Rio do Sul. Luiz, fizeram uma associação e vendeu as ações e virou e nada. Depois o Arnoldo Renner comprou. Escola tinha ali pertinho, daí nós tinha hotel, então eu cheguei a conhecer 2, quando nós viemos de visita, né? Que tinha parente que morava ali. E quando nós viemos de muda, ali já tinha mais só um, né? O outro já tinha desativado, né? Capela de Santo Antônio. Um fato importante no Cerril é a Capela de Santo Antônio. Conta a história que um caminhoneiro que vinha com a família de Lages para Itajaí, e que era o trajeto que eles faziam geralmente, e quando foi na serra, bem onde está a capelinha de Santo Antônio, o caminhão despencou serra abaixo e o caminhoneiro, que era muito devoto de Santo Antônio,
gritou pelo santo e o caminhão parou numa árvore. E eles todos se salvaram. Essa capela foi erguida e virou parada quase que obrigatória dos caminhoneiros. E lá sempre é cheio de velas, pedidos de promessas. O que desfez este progresso foi uma força política na época da construção do asfalto da BR-470. O que desfez todo esse progresso foi vamos dizer assim, uma desavença política na época de construir o asfalto, a BR, em vez de passar pela Estrada Geral, que já estava assentada, passou por Pouso Redondo, desativando quase todo o comércio e tudo que tinha por aqui. Em junho de 1964, o meu irmão tinha um hotel aqui de beira de estrada, quando não existia 470 ainda, e eu vim em férias visitar ele me fez a cabeça de vir trabalhar com ele, né? Em 66, quando abriu a 470, foi uma história meio complicada, né? Teve muita política, apesar na época eu não tinha conhecimento em política, né? Mas Pouso Redondo era mais forte do que Brás Trombudo, né? Queriam, e talvez também pela ligação de curitibanos, acharam por bem fazer 470 ligação Ponte Alta Pouso Redondo, né? E perdemos muito movimento, que naquela época nós tinha linha de ônibus aqui praticamente de 2 em 2 horas nós tinha ônibus aqui, né? Que a Penha fazia Blumenau, Porto Alegre, num período sabia que passava às 9, 9h30 da noite, e às 9 horas da manhã nós tinha 2 linhas a Porto Alegre. Nós tinha reunida com 3 ou 4 linhas a curitibanos. A Rex, não sei quantos horários, mas também nós tinha 3, 4 linhas de Lages a Rio do Sul, Blumenau, né? E assim, então, fomos perdendo isso. E tínhamos a Trambudense que fazia Cerril a Rio do Sul, né? Então, hoje não temos mais nenhuma linha de ônibus, né? É difícil. Parou o movimento de Brás Trombudo. E Brás Trombudo sentiu muito, porque na época, Brás Trombudo era uma região principalmente agrícola. Praticamente 80, 90% vivia da agricultura, né? E hoje não, hoje inverteu. Hoje nós temos 80, 90% de empresas, indústria e agricultura nós temos só moradores, né? Porque a maioria do pessoal vai só em casa para dormir, né? Ou são sítios que os filhos estão tocando que era dos pais ou dos avós, né? Na época que era estrada de chão, quer dizer, não era assim um volume muito grande, mas chegava a fazer em torno de às vezes 40 almoços num dia, janta. O pernoite era quartos, existia só um banheiro, era tudo assim bem simples, mas organizado, né? Então era muito movimento, porque todo o transporte do oeste de Santa Catarina e o que ia para o Paraná, a maioria da parte passava aqui na nossa estrada, subindo a Serra da Miséria e a Serra Alta, né? Então era muito movimentada. Na época da madeira, transporte de porcos, suínos que vinha do oeste para Pomerode, Blumenau. Então tudo passava aqui, né? Era muito movimentada a nossa estrada. Na década de 1970, começou a desenvolver-se quando da criação de indústrias do setor metal mecânico. Fixadores, parafusos, balanças, mantendo ainda o setor cerâmico e moveleiro, que levou o seu desenvolvimento à busca pela emancipação política. O seu Geraldo Beming e o seu Reinaldo Becker tinham uma oficinazinha. E aquela oficina começou, aí foram trabalhando, aí pegaram mais funcionários, que na época eu me lembro do seu Rudi Knappmann, que está ali ainda, o seu Kramer já é falecido. Aí também a oficina começou a enfraquecer, aí começaram a fazer pino de mola batido na marreta, na bigorna. E foram indo, foram construindo, comprando máquina. Hoje nós temos um potencial muito grande da indústria aqui de parafusos, né? Então temos a industrial e temos a metalgo, né?
que a matriz da Metalgo está aqui em Braço Trombudo também, né? E é uma potência, uma referência em parafusos em todo o nosso Brasil, né? E apesar disso também as balanças também é uma grande potência, né? Que assim é muita balança rodoviária, balanças. Então isso, Braço Trombudo cresceu. Hoje a arrecadação de Braço Trombudo é muito grande. O município tem assim uma das maiores arrecadações, né? Porque é destaque nos 28 municípios do Alto Vale da Mave, né? Então eu sempre digo, o empregado tem que ser aquele que tem que fazer a coisa porque gosta de fazer, né? E isso é o exemplo que nós temos aqui, né? E Braço Trombudo tem um povo muito bom, povo muito unido, trabalhador, e isso faz Braço Trombudo crescer, né? Então com o asfalto que nós conseguimos, que foi muito difícil, foi anos, mas estamos ali já é alguma coisa, apesar que está com problemas, mas acho que vamos conseguir reformar isso aí também, né? Colonização alemã deixa para a cidade um legado. Em primeiro lugar, os clubes de caça e tiro, as festas de rei, os seus bailes grandiosos, o bolão, a arquitetura das casas em Chaimel e a culinária alemã. Aqui no Braço Trombudo e na região do Vale todo, né, as principais tradições eram nossas festas de rei. E onde nós, aqui no município hoje, nós temos duas sociedades, né? Que é o Tiradentes. Aí temos o Centro Cultural 25 de Julho, que está funcionando. Temos o Caça e Tiro Quilômetro 10, que é uma sociedade hoje de destaque da região aqui, né? Na organização, desfile, programação, e assim uma coisa que eu sempre adorei, e isso já veio de raiz dos nossos pais, né? Então dos avós, que o pai também era assim muito tradicionalista, né? Então isso, e também foi junto que o seu Arnoldo foi um idealizador, quando foi a primeira festa da mandioca, ele formou um grupo de dança para fazer a polonese, que é a tradicional polonese, que muita gente não conhece, mas ainda é uma de tradição que existe, né? E foram muitos casais. E aquilo foi um ano, de repente surgiu uma ideia, vamos formar um grupo folclórico. Então o Sr. Arnoldo foi o líder, eu sempre digo, o nosso presidente de honra, e formamos o grupo folclórico Zonmental, que hoje está com 38 anos de existência, que é poucos grupos que existem, começaram e estão funcionando, né? Eu sempre digo assim, por exemplo, não perder as raízes. Eles vieram da Europa, vieram para o Brasil e botaram na cabeça dos filhos que essa tradição tem que continuar e temos que continuar. É a mesma coisa dos clubes de caça e tiro, né? Era baile de rei, daí tinha ido de gravata e terno, e naquela época tu não podia dançar muito agarradinho não, daí os comitês chegaram, ó, pode se retirar um pouco. O nome Braço do Trombudo vem pelo nome do rio Trombudo e do município Urbã, Trombudo Central. O nome do rio tem várias hipóteses, podendo ser porque havia muitas antas, que é um animal que tem uma espécie de tromba. A segunda, que pelas chuvas, trombas d'água, ele também é perigoso. E a terceira, que esse nome foi dado pelos bandeirantes, que por aqui passaram muito tempo antes da colonização do Dr. Blumenau. Do Morro Trombudo, existente em direção a Alfredo Wagner. Seja qual a hipótese, começaram a chamar de Trombudo na barra do Rio Trombudo, no Trombudo Central, Alto Trombudo Central, e como aqui passa um braço do Rio Trombudo, que deságua em Central, então ficou chamado Braço do Trombudo. Inclusive, em 1991, foi realizado até um plebiscito para trocar o nome, mas se decidiu em continuar como Braço do Trombudo. O município foi emancipado através da Lei Estadual 8.355, de 26 de setembro de 91, e a sua instalação oficial se deu no dia 1º de janeiro de 1993, sendo desmembrado do município de Trombudo Central, mas pertencendo àquela comarca. A emancipação aconteceu por obra e arte quase que exclusiva do senhor Hervídio Vermeulen, que batalhou bastante para isso.
e inclusive foi o primeiro prefeito eleito. Teve, então, mas o seu Ervino Fameiro, na época, era vereador, o vice-prefeito Trombudo Central, ele teve uma participação, então ele foi assim um líder na emancipação do município de Braço Trombudo, né? Mas acho que é um conjunto, uma pessoa sozinha não faz nada, né? Então um conjunto de pessoas é que foi onde foi criado o município de Braço Trombudo, né? Falamos de homens fortes e corajosos, mas vale dizer que para cada homem existia uma mulher forte e companheira para todas as horas. Eu era tudo de roça e serviço de casa também tudo. Eu torrava café, fazia pão para fora, fazia bolacha para fora, fazia tocinho pintado para fora. Eu fazia, lutava com tudo. Cozinheira eu também era com mão cheia. Assim coisa eu fazia. E na roça. Nós venhamos com caminhoneta, com 3 mudanças. Era nós, e eu, Ervino, e o pai de Ervino junto. Em cima de caminhoneta nós venhamos com mudança. Não, primeiro lá na Folhagem. Nós morávamos, acho que 3, 4 anos de aluguel lá. Compramos esse terreno, mas não tinha nada. Mais nada, não tinha palanque, não tinha nada lá. Então, primeiro eu cá chutou, cortar tapa com cerote. Chutei. Então, nós fez uma ranchinha pequena para botar esse milho. Nós, um ano antes, já plantamos milho lá. Nós estávamos morando na Folhagem e na Funa não tinha nada. Então, nós não tinha rancho para botar milho. Então, meu marido disse que nós vamos perder esse milho. Eu disse, não, vamos na mata, cortar tora, vamos cortar tapa, vamos fazer uma ranchinha, fimo. E depois ranchinha pronta, botamos milho lá dentro e sempre nós fomos Folhagem para casa, para Funa talvez. E depois nós fez uma casinha pequena, uma cozinha e 2 quartinhos. Braço do Trombudo, uma terra que respira progresso por força da sua indústria, mas ainda sabe guardar a essência dos colonizadores alemães. Gente que sofreu com as dificuldades da sua época, em busca de um sonho dos antepassados, oriundos da Alemanha, que era a conquista de um pedaço de chão que pudesse ser chamado de seu. E com isso, conquistaram também nossa admiração, nosso respeito pela sua coragem. Tem um velho ditado que diz, bebeu da água do Braço Trombudo não sai. E eu, para mim, foi assim, pela amizade, quando eu cheguei, eu me senti em casa. Então, Braço Trombudo para mim é tudo, um povo assim, como diz, companheiro, nas horas difíceis e nas horas boas, né? Então, isso que é o mais importante. E eu acho que Braço Trombudo para mim está no sangue, mas dificilmente eu vou abandonar e não abandono o Braço Trombudo.